Capítulo 2. A posição do homem espiritual diante das religiões de massa. A religião unitária e científica do futuro. Abre aspas. A hipocrisia é o câncer das religiões. Ela as corrói até matá-las. Fecha aspas. Observemos um caso particular da consciência e do comportamento que deve seguir o indivíduo com sensibilidade espiritual acima da média, que está ligado a uma religião mais de substância que de forma, mas que na prática ainda está enquadrado dentro das normas impostas pela forma mental das massas. Existem na sociedade indivíduos profundamente espiritualizados, que por isso custam a entrar na corrente em que se encontra a maioria. Muitas vezes é a força do número que estabelece a lei e a verdade. Quando o erro é da maioria, não é julgado erro, mas sim verdade. E quando a verdade é de uma minoria, não é julgada verdade, mas sim erro. Parece que a verdade, quando não está munida de alguma força para se fazer valer, perde o valor, reduzindo-se a uma afirmação teórica que não se pode realizar. Retirando-se de qualquer doutrina a força que lhe confere o número de seguidores, ela ficará uma ideia desvalida e isolada, não sendo mais levada em consideração, ainda que seja bela e perfeita. Por isso, cada religião apoia-se no proselitismo, que corresponde ao imperialismo no campo político e que é o valor prático resultante do poder de conquista e de domínio de cada grupo. O que deve fazer então o indivíduo em minoria? Ele poderia escolher um dos vários caminhos já existentes e se adaptar às preferências da maioria. Mas isso representaria para ele uma religião apenas de forma, escassa em substância. Adaptar-se e aceitar tal mentalidade significaria renunciar à vida espiritual vivida em profundidade, mutilando-se nas regiões mais altas do seu ser. Isto, para quem é espiritualizado, é a mais penosa e também mais danosa das experiências, constituída pelo retrocesso involutivo que o leva a viver num nível espiritual mais baixo. Diferentemente das massas que fizeram de Deus uma representação para seu uso e consumo, reduzida às dimensões do que podem conceber, o indivíduo mais evoluído tem outro conceito de Deus. O homem mediano concebe um Deus antropomórfico, feito à sua imagem e semelhança. Ora, uma redução em tão estreitos limites é inaceitável para quem pensa mais profundamente. O homem mais evoluído concebe Deus como o sábio pensamento que funciona em cada forma e fenômeno, sempre presente e atuante em toda parte, ao qual é preciso prestar contas em cada movimento. Tal pensamento regula tudo e todos através de uma lei estabelecida com exatidão, a qual não se pode violar sem pagar as consequências. Trata-se de conceitos positivos, racional e experimentalmente controláveis, dos quais a ciência pode se apoderar para construir uma nova religião, com base na lógica dos fatos e, portanto, de caráter universal. Como se vê, neste caso, o problema religioso é colocado de forma diferente. Mas, ao invés de abrir as portas a tais conceitos, mais aceitáveis pela ciência, as religiões insistem naqueles antigos, que parecem feitos justamente para empurrar as mentes cultas a uma sumária negação, terminando na irreligiosidade do ateu. É a esses resultados que os velhos métodos podem levar.
Quando uma religião impõe o conceito de um Deus exclusivamente pessoal e transcendente, o evoluído espiritualizado, embora desejando obedecer, pode dizer a si mesmo, abre aspas, mas eu não posso aceitar porque os fatos me falam da imanência de Deus em todo o universo. É verdade que Ele é o centro do universo e por isso pode ser entendido também de forma pessoal, mas isso não me impede de ver que Ele também é periférico e assim está presente em tudo que existe. Concebendo-o assim, sinto a sua presença e não posso negá-la para admitir um Deus imensamente distante que se ausenta da sua criação, isolando-se na sua transcendência, pois se assim fosse, tudo morreria no mesmo instante. E eu preciso desta sua presença para viver, pois sinto que relegando Deus a tão imensa distância, tal separação me mataria. Sei que Deus está presente em tudo, como pensamento diretor e dinamismo animador de todas as formas de existência nas quais se exprime. Assim, em todas as criaturas e também em mim, Deus está presente. Eu sou uma célula do seu organismo vivo, formado por todos os seres, e devo, por conseguinte, pensar em uníssono com o pensamento que dirige todos os movimentos daquele organismo e funcionar segundo os princípios que o regem, obedecendo à sua lei. Certamente, ele é o eu central do organismo do todo. Como acontece conosco, o eu central não se isola dos elementos que o compõem, existindo também em cada célula, que só pode viver em função dele, em estreita união e comunhão com ele. Deus é a vida presente em toda parte. Retirai do ser este liame e ele morre. Deus é a existência. Um isolamento de Deus na sua transcendência destruiria a criação, porque o retiraria da corrente da existência. Não sei se isto é panteísmo, mas sei que não posso renunciar a esta presença de Deus, porque é essa presença que me faz vivo na eternidade. Tal renúncia romperia o fio da minha vida que me une a Ele, de quem a recebo. Fecha aspas. Compreender e viver tudo isso é fundamental para o homem espiritual, mas pouco interessa às massas. Não se trata de abstrações teológicas, mas sim do modo de conceber a vida e de realizá-la diferentemente da maioria, com resultados diversos, aos quais não pode renunciar quem os conhece. Muitos solucionam os elevados problemas espirituais, como os da consciência e do conhecimento, de modo muito fácil, simplesmente ignorando-os ou suprimindo-os, para se ocuparem somente do estômago e do sexo. Desse modo, obtém-se a vantagem de simplificar a vida, suavizando a fadiga da luta, que fica reduzida às conquistas mais elementares. Tudo isso tem explicação. A força da evolução é poderosa e conduz ao sistema, sendo essa redenção a lei fundamental e a razão da vida. Mas a tudo isto se opõe outra força, também poderosa, constituída pela involução, que tende ao antissistema e conduz a uma descida sempre mais acentuada, constituindo a negação que leva à perdição, em oposição à positividade salvadora. Eis o significado do retrocesso involutivo ao qual se reduziria o homem espiritual caso se adaptasse ao nível das massas, que desejariam detê-lo no plano onde se encontram. A posição delas é completamente diferente. Não possuem a força da evolução e não saberiam usar a autonomia espiritual se a tivessem, por isso não a desejam.
É necessário compreender-se também a sua forma mental. Para viver, a ovelha necessita de um rebanho e de um pastor que a conduza. Deixada sozinha, em liberdade, não sabe aonde ir e se perde. A autonomia, que para a pessoa evoluída e espiritualizada tem um valor inestimável, não é uma vantagem para a ovelhinha, mas sim um perigo ou um dano. Explica-se assim como funcionam as religiões, com sua estrutura hierárquica de rebanhos e pastores, a qual exprime os valores desses seus termos e corresponde à natureza dos vários elementos biológicos que a compõem. Se os pastores comandam, é porque as ovelhas não sabem se dirigir sozinhas e têm, portanto, necessidade de alguém que lhes preste esse serviço. Por isso elas são obedientes, pois com sua submissão recebem benefício. A vida é sempre utilitária. Formam-se assim o grupo e o espírito de grupo que mantém unido o rebanho sob a tutela do pastor. E quanto maior o grupo, maior é seu poder. Por extensão progressiva, vai se realizando gradualmente o processo de coletivização. Mas trata-se ainda de um sistema de massificação submetido a um pastor que, como patrão, impõe a ordem com regras próprias de disciplina. Com esse biótipo carente de direcionamento, não é possível ir mais adiante além da estrutura pastor-rebanho, a única alcançável pelo atual nível. Um mais avançado tipo de coletivização, para o qual está pronto o indivíduo evoluído, que poderia realizá-lo se encontrasse um ambiente humano do seu tipo, é composto de indivíduos autônomos, espontaneamente irmanados em consciente colaboração, visando obter uma vantagem comum. Mas as organizações humanas de qualquer gênero não alcançaram ainda tal nível evolutivo. Segundo as leis da vida, para poder dirigir, é preciso ter as qualidades necessárias, e quem não as tem deve obedecer. Liberdade e comando significam responsabilidade. Inaptidão e preguiça levam a um estado de sujeição. Todos desejariam eliminar o reverso da medalha e ser gratuitamente servidos. Mas é preciso pagar-se com a obediência o serviço prestado por aquele que dirige. Não obstante, é preciso aprender a se autodirigir. Se até ontem as massas ficaram submetidas, isto ocorreu porque, devido à sua imaturidade e inércia, preferiram a via da paciência, para elas menos cansativa e menos arriscada. Outra via pode ser escolhida pelo indivíduo mais evoluído, que se encontra em minoria. Trata-se agora não de um enquadramento para uma verdadeira adaptação, mas apenas de uma falsa condescendência, mimetizando-se externamente na aparência. Este é o caminho da hipocrisia. Quando não há outro meio, a vida costuma usar a mentira como elemento de conciliação entre opostos. É um acordo na aparência, limitando-se a esconder a dissensão, a qual permanece, porém já não franca e visível, mas tão distorcida que poderia parecer consenso. Isto se justifica enquanto é uma tentativa, uma antecipação daquela verdade, à qual se chega somente pela evolução. Mesmo assim, este método ainda é um modo de chegar a uma convivência pacífica, o que é preferível a um estado de guerra. A vida é utilitária e escolhe sempre o caminho do menor esforço e maior rendimento. Ainda que a mentira seja um remédio de baixíssimo grau, rejeitado com desprezo pelos mais evoluídos,
que resolvem os problemas com inteligente sinceridade, é neste sentido pragmático que a vida aceita a hipocrisia ao ser obrigada a recorrer a ela por não encontrar no indivíduo, devido à sua involução, nada melhor. Obviamente, mentir não é honesto, sendo necessária muita insensibilidade moral para se adaptar à mentira. Mas quando o acordo não é conseguido em sua posição reta, a vida tenta consegui-lo numa posição falsa, invertida, a qual, embora não seja uma concordância, constitui pelo menos um tácito compromisso que, bem ou mal, já aproxima as duas partes contrárias e permite uma primeira forma de pacífica convivência entre opostos. Eis a função biológica da mentira. Explica-se assim por que a vida, honestamente utilitária, recorre a tal artifício seguindo a lógica do seu princípio do mínimo esforço. O indivíduo pode se adaptar e assumir a forma mental religiosa imposta pela maioria quando ele é involuído, detentor daquela insensibilidade que permite tais sentimentos morais. Mas a isto não se adaptará um evoluído, detentor de outra sensibilidade, que torna impraticável para ele o método da hipocrisia. Tal método resulta válido, sobretudo para os menos evoluídos, sendo útil para esconder a forma mental que os leva a desfrutar da religião por interesses materiais, tais como obter respeito, autoridade, posição social e o bem-estar que tudo isso traz junto. Se nem a adaptação sincera, nem a hipocrisia são aceitáveis para o indivíduo mais evoluído, que se encontra em minoria, há para ele um terceiro modo de resolver seu caso, o isolamento, que pode parecer a muitos como indiferença religiosa, ausência espiritual, descrença e ateísmo, sendo por isso causa de escândalo. Tal método é condenável perante o mundo, mas diante de Deus é melhor que os outros dois, porque evita o retrocesso involutivo do primeiro e o decaimento moral implícito no segundo, do qual resulta de fato um excelente estado de conciliação, que lubrifica os atritos e atenua os choques, mas que significa reduzir a religião a uma forma de hipocrisia e assim menosprezar Deus, sendo necessário um alto grau de insensibilidade moral para fazê-lo. É preferível um ateísmo sincero e convicto a uma falsa religiosidade. Como se vê nos casos do involuído e do evoluído, o modo de conceber a vida é completamente diverso, levando consequentemente a uma ética e a um comportamento também diferentes. As religiões oficiais são o resultado de um longo processo de adaptação da ideia-mãe que as gerou aos instintos, inclinações e necessidades humanas desenvolvidos no inconsciente das massas. O homem espiritualmente evoluído permanece fiel à ideia-mãe e rejeita as acomodações. Daí surge a dissensão. Ora, esta adesão à ideia-mãe não é utópica, porque para admiti-la, ele não a adota cegamente do profeta fundador da religião, mas a controla e a aceita apenas na medida em que ela é confirmada pela observação do funcionamento que dirige tudo o que existe, apoiando-se assim num fato experimentalmente positivo e universal. O homem não tem consciência da presença nem ideia do poder absoluto de tal pensamento, por isso não compreende os cataclismos que atrai ao resistir e se colocar em contradição com o seu funcionamento. Na sua ingenuidade,
acredita até mesmo que possa enganar a lei de Deus e fugir dela com a astúcia. A lei, no entanto, impõe um equilíbrio inviolável, segundo uma justiça calculável com exatidão matemática, estabelecendo uma moral férrea, que realmente funciona e que sobrepuja aquela moral do mundo, elástica e cômoda, mas enganadora. Quem segue a moral da lei sabe que todo abuso produz uma privação na mesma proporção. Sabe que para colher é preciso semear. Sabe que para receber é preciso dar. Quem roubou deve restituir, e isso não significa dar apenas uma esmola, mas sim devolver tudo o que foi roubado, mais os juros e os ressarcimentos dos prejuízos causados. Enquanto isto não for feito e o método de agir não for mudado, aquele roubo produzirá miséria. Pela mesma lei, toda generosidade produz abundância. Isto parece contradição, porque o resultado obtido é o contrário do que se queria. Mas este fenômeno tem explicação. Se nossa ação tivesse a direção da lei, os resultados positivos corresponderiam à natureza positiva do impulso que os produziu. Mas como estamos situados no antissistema, isso significa que a direção predominante da nossa ação é no sentido anti-lei, sendo essa a razão para termos, no campo do fenômeno, um impulso determinante de sinal negativo, ao qual só podem corresponder resultados negativos. O antissistema é um estado emborcado e só pode emitir impulsos deste tipo. Apesar disso, o ser situado no antissistema gostaria de obter resultados positivos em resposta à emissão de um impulso negativo. Mas, naturalmente, ele está enganado. Então grita que a vida é uma ilusão, quando o iludido de fato é somente ele, que devido à posição invertida na qual o antissistema foi construído, fatalmente entende tudo ao contrário. Seria absurdo tentar conseguir resultados de sinal positivo lançando a trajetória na direção oposta. A causa só pode levar a efeitos com o mesmo sinal dela. O que acontece então? O antissistema, que é feito de revolta, pretenderia a vitória do erro. Isto, porém, é impossível, porque o Senhor é o sistema, é Deus. A ação produz o efeito contrário ao desejado, pois em vez de se dirigir no sentido correto, vai no sentido oposto, e assim, em vez de conseguir o fim desejado, produz a reação da lei, que arrasta no sentido de endireitar novamente a posição errada, levando o ser a obter resultados opostos aos desejados por ele. Para quem compreende o seu funcionamento, o fenômeno é evidente. Quase sempre é ignorada a presença ativa da lei, que se interpõe entre a ação do ser e os resultados buscados por ele. Assim, embora o desenvolvimento do fenômeno dependa da lei e não do arbítrio individual, não se leva em conta a sua presença. Quando há conflito entre a vontade da lei e a do ser, verifica-se então, por parte da lei, o surgimento de uma força denominada reação, tendendo a corrigir na direção do sistema o movimento anti-lei. Trata-se de uma ação salvadora, pois ela reconduz a negatividade à positividade, endireitando desse modo a posição invertida do antissistema na direção justa do sistema. Assim, a conclusão da ação anti-lei é um resultado segundo a lei. É nesta técnica que está o segredo da salvação universal.
Para o ser situado no antissistema, dirigido em sentido contrário, isto parece um erro porque ele não consegue a alegria que buscava, mas sim dor. Não obtém o sucesso, mas sim a derrota. Ele não compreende a razão de não conseguir os seus objetivos, mas aquela dor e aquela derrota o salvam, sendo este o caminho pelo qual ele alcança os fins da lei, que são a seu favor e não contra ele. O fim último é a salvação, que o ser atinge contra a sua vontade, sendo obrigado pela lei a se mover na direção contrária àquela por ele escolhida no início dos seus movimentos. Explicamos assim como a procura da felicidade, feita com os métodos do mundo, termina sempre na dor, isto é, exatamente no ponto devido, seguindo o caminho justo, que leva à correção do erro e não ao sucesso do mal. Tudo se explica e se resolve quando se compreende este jogo entre forças opostas, positivas e negativas, do apocalíptico conflito entre o bem e o mal, dirigidas fatalmente para a vitória do bem. É assim que, sem mistérios, com lógica evidente, pode-se compreender quais são as vantagens de viver na ordem da lei em vez de na desordem da anti-lei. Essa é a prova de que viver honestamente, segundo o sistema, não é uma posição de fracos, iludidos pelas teorias moralistas e condenados pela realidade da vida, mas sim o método mais vantajoso, porque é o único que conduz à vitória final. Descobrimos dessa forma quais os meios de defesa fornecidos pela lei aos justos, que parecem inermes no mundo. Eles jamais são abandonados pelo sistema, que está sempre vivo e presente também no antissistema, como uma alma a sustentá-lo em seu íntimo. O homem que vive segundo a lei e com isso põe-se no campo de ação direta do sistema é mais potente que o homem que vive contra a lei, na posição inversa e negativa do antissistema. Deste mecanismo, a ciência ainda nada sabe, no entanto, ele funciona. Há uma ação contínua para tentar inverter o sistema em antissistema, embora isso constitua uma loucura, porque serve apenas para despertar na lei reações que depois devem ser pagas com a própria dor. No entanto, seria possível, com uma conduta reta, lançar essas forças na direção justa e, assim, recolher o bem ao invés do mal, construir destinos de paz e de alegria ao invés de ansiedades e sofrimentos. Assim como um peixe, por mais que se rebele, não pode viver sem água, o homem também não pode viver sem ar. E queira ou não, o homem vive dentro da lei, tal como um peixe vive dentro da água. Em nossa vida, quando fazemos mau uso de uma coisa boa, tentando realizar uma inversão de valores, vemos que ela se torna má para nos envenenar. Diante do abuso, não há outro remédio senão o justo pagamento, que corrige a inversão, recolocando-nos na ordem, de acordo com a lei. Assim, quem quer se libertar das consequências do mal feito não tem outro meio senão fazer outro tanto de bem. A compensação entre os dois impulsos, positivo e negativo, deve ser exata. Para retornar ao ponto de onde se desceu, é preciso refazer para cima todo o trecho percorrido para baixo. Orar e invocar é útil, mas só como acessório. O problema não será resolvido até que todo o trabalho da subida e do pagamento tenha sido realizado.
Final do capítulo 2.